Tô aqui ansioso aqui para poder ver o que a gente vai falar, hein? Bora lá. Cara, galera super participativa aqui. MVA 100%, Frederico Ramines aqui. O Ramines é topíssimo. Frederico é um amigo Cacau meu. é o máximo. Frederico É fez o isso acampamento aí. agora, ó. Josiane falando que Cacau é o Pra máximo. falar. Vacilo. Uau! Vacilo. Gálatas 6:9. Uau! Vamos falar de vacilo, né? E qualquer pergunta, meu amor. Enquanto você vai preparando a pergunta, eu gostaria de ler essa palavra. Bora lá? Bora. Gálatas 6? 9. Gálatas 6:9. Vamos dar uma olhada aqui o que fala Gálatas 6:9. E o interessante é a gente entender o quanto esse amor de Deus, né, pela família, né, é bonito, né? Você vê essa história de vocês contada dessa maneira, é uma história de restauração, assim, que vem no coração da gente, assim, muito grande, no sentido de oportunidade mesmo que Deus nos dá, né, de ser família. Você vê com 24 anos, você meio que vai batendo um desespero lá, mas Deus te manda um esposo, manda uma família extraordinária. E hoje vocês vivendo essa bênção de Deus, né? Que alegria, né, Fabiana? De verdade, tem que rezar mesmo, né? Sim, não, e que comemorar principalmente mesmo. os meus pais, eles se separaram quando completaram 25 anos de casada. Eu tinha 19 anos na época. Então, assim. Tem algo aí? Não, bem, não. O Gilberto. Não, claro que não, misericórdia. Ah, bom. Então, naquele momento que eu vi a família se separando, então eu falei, não, eu quero mudar a história da minha família. Uau. A Fernanda já era casada com o Marcos na época, e eu morava com meu irmão. Eu falei, não, Deus, eu preciso de uma família, eu preciso dos meus filhos, eu preciso reescrever a história dessa família. Uau. E tem tudo a ver com essa palavra. Gálatas 6:9 diz assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Olha só, se não relaxarmos. Então, uma coisa que não houve foi relaxamento, né, na sua vida com Deus, a sua busca, né? Deus construir a sua família, né? Mandar todo esse presente. Então, não pode vacilar, hein? Então, vamos lá. Qualquer pergunta, meu amor? Fabiane, Roberto, consegue se lembrar de um vacilo daqueles que dizemos assim, pisei na bola? Uau! Algum vacilo que vocês entendem que foi um momento que você fala, cara, pisei na bola. Pisei na bola com o Roberto, pisei na bola com a Fabiana. Existe algo que você fala assim, cara, vacilei. Eu acho que eu tenho uns 200 com a Clélia. Eu acho que eu tenho uns 200 com o Roberto, porque o Roberto, ele é um homem muito bom, muito correto. Eu sempre falo para as meninas, muito generoso. E ele sempre acaba fazendo tudo que eu peço. Às vezes, quando não dá, eu vou chegando com um jeitinho, aí eu vou fazendo um drama e ele acaba cedendo. Poder da sedução, tá? E ele acaba sempre tomando aquela atitude para que eu fique feliz em relação àquilo. E às vezes, quando acontece aquilo que eu tanto queria, eu acabo sendo meio ingrata. Aí eu, às vezes, faço alguma coisa que deixa o Roberto chateado. Algumas ações do dia a dia, né? Porque, por exemplo, eu falo que a linguagem do amor do Roberto é muito presença. Olha isso. Ele gosta que eu esteja junto, que eu esteja do lado. E em alguns momentos eu estava tão direcionada para viver minha fé intensamente, que eu acabava naquele meu cantinho de oração e eu até esquecia que o Roberto estava lá na sala sentado sozinho. Forte isso, tá falando. E eu acho que esse é um grande vacilo. Um dos grandes vacilos que eu já tive com o Roberto. Uau, E em bonito nenhum isso. momento, nunca, o Roberto nunca falou para mim assim, você tá rezando demais, você tá assumindo compromisso demais. Ele sempre silenciou, Te respeitou. me respeitou. Sempre cuidou das meninas para que eu me ausentasse. E aí vocês falam assim, mas você reza demais. Eu falo que eu rezo muito porque eu sou a pior lá de casa. Uau. Uau. Um dia eu conversando com o padre Rômulo, eu falei, nossa, padre Rômulo, mas o Roberto, ele não vive a fé do jeito que eu vivo, ele não reza do jeito que eu rezo. Ele falou assim, minha filha, o próprio Deus está, o próprio Espírito Santo vive no Roberto. Ele não precisa viver a fé da intensidade que você vive. Ele não precisa carregar um terço e carregar uma Bíblia debaixo do braço para ele viver as coisas de Deus. Uau. Ele vive na presença de Deus o tempo todo.
foi quase uma aceita que dói menos. E eu Uau. percebi que eu preciso estar em oração, para que eu não vacile na caminhada. Uau. Admitir isso é bonito, né, Roberto? Nossa, lindo. Ele Chega a rezou emocionar. também. Rezei também. Ele Não, rezou por mas você ela. tá emocionado mesmo, meu irmão. Tô, com certeza. É porque realmente é uma. É assim, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de falar nisso, né, alguma vez, mas aqui é uma oportunidade até para despertar muitas pessoas que às vezes tá cometendo grandes erros aí na relação, deixando, vacilando com coisas que teoricamente a gente acha que tá fazendo certo. E aí, de repente, acontece muito isso na relação. Meu marido não reza, minha mulher não reza, aí fica aquela coisa chata mesmo. E aí fica parecendo que o marido é totalmente frio com o Espírito Santo, e aí vai ver, ele tá transbordando muito mais do que a gente. Sim. E você, Roberto, vacilou no quê? Nessa história toda, nesses 18 anos, você lembraria de um vacilo? Vacilo, assim, que eu lembro que já aconteceu não uma, já várias vezes. No dia a dia, pressão de trabalho, eu chego, quando as coisas estão mais difíceis, eu fico quieto no meu canto, pensativo, eu vou refletindo, vou digerindo. Aí às vezes no momento Fabiana chega, me pergunta alguma coisa, conversa, eu não respondo, aí ela me pergunta de novo, aí dá aquela respondida mais seca, curta e seca. Aí ela sai quieta, ela entendeu o que eu tô dizendo, ela sai, aí só que do mesmo jeito que vacilo, recolhe tudo, vou lá para pedir desculpa, porque eu vi que não ficou legal. Mas é uma coisa que eu tento corrigir, mas ainda é recorrente. Com menos intensidade, mas ainda é recorrente. Olha só. Acontece. É interessante que eu volto mais uma vez nisso, porque a gente tem visto muitas reclamações de famílias em relação a esposa achar que o homem não reza, né, meu amor? Muitos. Eu vivi isso com a Clélia também, sabe? Tem uns momentos que eu rezava muito, eu olhava pra Clélia, meu amor, você não vai rezar? Não, tô rezando. Né, cada um tem uma maneira de rezar, né? Uma Eu maneira acho que de não fica orar. mostrando para ninguém quando você reza. Então, eu tenho o meu momento de oração, tenho o meu momento de falar com Deus, e ele tem o dele. Se eu for pro céu, eu vou sozinha. É individual. Nós não vai morrer junto, nós não vai porque- subir junto. E tem Mas aquela eu quero questão, morrer, né? morrer Porque com você junto, meu amor. Tem jeito, não? Aham, tá bom. porque tem aquela questão de rezar e viver a fé. Uau, Roberto. Não é a mesma coisa. Tem gente que reza, mas não vive a fé, não Cara, vive que bonito isso aí que você tá as falando. coisas de Deus e do Espírito Santo. Então, eu com certeza rezar bastante e você viver a fé deve ser o ápice de tudo. Mas o Normalmente- importante é você viver sua fé. Não, Então, e eu falo que já falei para muitas pessoas, o Roberto é 1000 vezes melhor que eu. Não porque eu tô puxando sardinha para ele, mas eu sempre falo para as meninas, eu falo, minha filha, seu pai é um homem bom, ele é um homem caridoso, ele é um homem que, o Roberto é muito verdadeiro. Ou ele gosta ou ele não gosta. Roberto não massa barra com ninguém. E o Roberto é assim, se ele sente que ele é querido num lugar, ele vai ficar naquele lugar, mas a partir do momento que ele sinta que ele não é mais querido naquele lugar, ele vai se afastar e não vai falar nada para ninguém. Porque ele é assim. Eu não, eu vou ser aquela que vou falar assim, como assim? Eu falo que Você eu é da passei, reação, eu né? sou da reação. Ele é da ação, você é da reação. Sim, e muitas vezes a gente brinca lá em casa que quando eu fico brava, eu acabo falando um monte de coisa e como eu falo muito, ninguém entende nada. Aí, às vezes, quando eu tô falando demais, ele meio que me puxa do lado e fala, cuidado, você exagerou. Ou não precisa agir assim. Não precisa pôr esse castigo. Uau. Aí, às vezes, eu falo, não vou deixar tal coisa. Ele falou, não, deixa, calma. Então, eu falo que a verdade que existe no coração, o Roberto, ele tem um coração fora do peito. Uau. A fé, a caminhada, a nossa vivência de casal, o Roberto me fez ser uma pessoa melhor nesses 18 anos. Bonito isso. A minha família que me conhece, a minha mãe, minha irmã, a Fernanda está aqui. Eu melhorei muito com o passar dos anos, porque eu sempre fui muito estourada, muito 0 a 100. Aquele carro chega de 0 a 100 em 2 segundos, explosiva. Então, assim, eu falo que eu sou aquela que eu cheguei para empurrar o Roberto e ele me puxa, ele me acalma. Eu trago emoção para a vida dele
e ele traz a calmaria para o meu coração. Bacana. Então, nos momentos que eu estou perdida no meio daquele turbilhão de vontade de assumir tudo, fazer tudo, o Roberto sabe que eu não vou conseguir concluir nada. Mas ele nunca disse, não faça isso. Uau. Ele fala, você quer isso? Você vai ser feliz fazendo isso? Então vai. Uau. Então, assim, tem momentos, eu brinco que tem momentos que nem eu acredito em mim e ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Uau. Foi igual quando veio o convite do Encaixados, eu meio que fiquei apavorada e falei, amor, e aí? O que nós vamos pôr naquela mesa? Ele falou, bem, nós vamos... É a gente. Vamos conversar com o Gilberto e a Clélia, meu amor. Tá bom, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, ele é um cara positivo. Quando, Coisa linda. quando o dia tá cinza e eu falo, nossa, que dia péssimo, tá cinza, não dá pra gente fazer nada. O Roberto fala, dá sim, vamos fazer alguma coisa Tá tão legal. fresquinho. Entendeu? Então, ele sempre vê o melhor da situação. É bonito assim, vocês falando aí, eu fiquei imaginando a família como se fosse um avião. Tem momentos de turbulência muito grande que alguém precisa assumir o comando da nave, né? Então, assim, às vezes na angústia, aquele desespero, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai agir, qual que é o próximo passo, e aí o Roberto vai para a cabine do piloto e assume a responsabilidade, né? Isso é muito bonito, Roberto. Isso aí é a ousadia realmente do homem mesmo de fazer, porque tem muita gente recuando, tem gente que tá pulando o avião, meu irmão. Tem gente que tá pulando o avião e você tá se mantendo firme aí e dando calma, né? Trazendo calma para a família. Isso é fundamental. Então, uma chave de sabedoria para você não vacilar. Coloca em prática coisas objetivas. Fala, diálogo. E se vacilou, pede uma nova oportunidade, cara. Faz de novo. Entendeu? Vamos fazer de novo. Tem jeito de consertar. Se a Fabiana tá aqui, eu tava emocionada porque sabe que vacilou, sabe que errou, mas agora tá consertando. E agora tá tendo uma outra visão. Isso é bonito, cara, extraordinário. Eu amo isso, eu amo essa verdade, sabe, Fabiana? Que brota do coração das pessoas. Porque o que é? Se a gente vacilou, o cara Não reconhece. esconde, né? E quantas vezes eu vacilei com a Clélia, agora, recente mesmo, falei, meu amor, vacilei e tal. Então não devia ter falado isso, eu acho que eu errei. Então, assim, cara, vamos chegar e conversar, vamos virar a página, vamos embora. Isso é um processo natural, a gente não pode adiar determinados processos. Tem coisa que você tem que meter a mão na massa e resolver, fazer o bolo, cara, não tem jeito. E tirar a mágoa, né? Porque às vezes fala alguma coisa, a gente fica guardando a mágoa, aí na próxima briga fica igual uma metralhadora. Fica só Começa a remoendo. falar e não para de falar. Exatamente. Mas Senta, vacilo- conversa. E as coisas simples, cara. A maioria das vezes o vacilo vem com coisas simples. Coisas simples. É o são dia a resolvidas. dia. É.